Você se sente culpada ou culpado por alguma coisa? Já se sentiu assim? Bom, primeira coisa é identificar que isso é um grande sabotador. E qual o caminho para que eu possa então ressignificar e transformar esse sabotador? O primeiro passo é entendermos que nós somos seres imperfeitos, que estamos aí nesse caminho de aprendizado e evolução. Outro ponto é que eu nem gosto de utilizar essa palavra erro, né? Eu prefiro utilizar a palavra resultado, ou seja, em determinadas situações eu tive um resultado bom ou um resultado ruim. Então, se eu compreendo que eu estou nesse caminho de aprendizado e evolução, o outro ponto muito importante é nos perdoarmos. É isso mesmo. Muitas vezes nos cobramos e exigimos de nós mesmos a perfeição. Gente, nós não seremos perfeitos. O caminho da libertação dentro desse processo de culpa é entendermos que nós demos naquela situação o melhor que nós podíamos ter dado, enquanto não tínhamos condições de dar melhor ainda. Ou seja, eu busco o que? O aprendizado daquela situação. Eu vou buscar o conhecimento para que eu não venha a incidir com tanta recorrência naquela situação. Dentro desse entendimento, eu vou buscar o aperfeiçoamento, o conhecimento, para que eu vá então me lapidando, me transformando e buscando melhores resultados. Agora, uma coisa muito importante é também se livrar do tem que. Esse tem que nos aprisiona. Que tal, ao invés de usar tem que, eu começar a pensar o que eu posso fazer melhor agora? A consequência de ficarmos levando culpas e ficarmos dentro dessa condicional do tem que produz ainda mais em nós a sensação de não realização, de incapacidade, e um outro grande sabotador que começa a entrar em ação é o sistema de comparação. Aquela vozinha começa a entrar em ação, aquela vozinha interna dentro da nossa mente, e aí a sensação de que eu não faço de nada de bom se torna muito mais agravada, se torna muito mais potencializada dentro dessa questão. Outra observação importante é que muitas pessoas que entram dentro desse processo de ficar se culpando, se culpabilizando pelas questões, é porque ela está criando, mesmo às vezes de forma inconsciente, um processo de vitimização, onde as pessoas começam então a consolar, a dar atenção, mas um alerta, às vezes essas pessoas podem estar se tornando manipuladores sem perceber. Culpabilizar-se o tempo todo pode se tornar um comportamento patológico. Pode ser que eu tenha feito algo que causou um dano muito grande, mas pense, hoje você repetiria a mesma ação? A questão é, o que é possível fazer nesse momento para que eu possa me redimir desse ato? Quais os caminhos que eu preciso trilhar? Responda a essas perguntas para você mesma. Muitas pessoas se culpam quando a culpa, em algumas situações, não são delas. Elas trazem essa culpa de forma inconsciente. Um exemplo que é muito recorrente é quando a mãe, durante o parto, vem a óbito e o filho ou a filha traz para si, em algumas situações também de forma inconsciente, uma culpa. Ela não sabe por quê e como isso está atuando dentro da sua vida e do seu sistema, mas ela traz um certo peso durante a sua trajetória, durante a sua vida. Nesse momento, um dos mecanismos para a ressignificação é através do movimento das constelações familiares. Esse movimento terapêutico que traz luz às questões internas que estão de forma inconsciente dentro da nossa mente e que nós não tomamos conta e não percebemos como essas situações estão impactando a nossa vida e o nosso dia a dia. E importante também dizer qual é o aprendizado que você tirou dessas situações em que você se culpabilizou. Qual o melhor que você pode fazer agora, enquanto você ainda não tem condições de fazer melhor ainda? Eu aguardo você todas as terças no meu programa Descubra o Seu Caminho pela Rádio Boa Nova. Até mais!